poder mágico essa conexão interna com os nossos sentimentos e com os nossos comportamentos, ou seja, quando nós falamos, quando a gente sente, quando a gente pede numa oração, qual será que é o nível mais profundo e melhor para que a gente consiga se conectar com uma força espiritual maior, para que dessa forma a gente alcance aquele pedido ou nos motive a alcançar determinado agradecimento, determinada solicitação para um Deus maior quando você está orando. Bom, eu tenho uma filosofia muito interessante sobre esse assunto, porque eu estudei o budismo, estudei várias outras religiões e percebi que todas elas têm uma coisa muito em comum, que é a interiorização do pensamento, é a interiorização dos teus sentimentos. Ou seja, é como você estivesse se reprogramando internamente através de uma conversa muito franca de você com o seu eu maior ou com o seu eu externo maior, que seria o Deus, né? O Deus, o Buda, ou seja lá quem for, a quem você acredita e sente e se conecta. Bom, além disso, existem fatores muito interessantes onde você pode potencializar a sua oração e realizar ela de uma forma muito mais profunda. Bom, eu vou começar dizendo que oração não é apenas falar. Muitas pessoas eu vejo orando e elas apenas falam, né? A oração, seja a oração que for, um Pai Nosso ou uma Ave Maria, ou a oração que seja, um Nam-myoho Renge-kyo, qualquer que seja a sua fé, a sua religião. E o que é mais importante é que você entenda que essa conexão ela tem que partir de dentro de você, dos teus sentimentos, para a parte externa, ou seja, para se conectar, aí sim eu acredito fielmente com uma força maior, poderosa, com um Deus, e entender que tudo aquilo que você está falando para você na oração, que você está pedindo ou que você está agradecendo, certamente quanto mais sentimento tiver, eu acredito que exista um magnetismo muito maior, né? Uma conexão muito maior com um ser superior. E é a partir desse momento que você começa a praticar a fé, é nesse momento que você passa a se sentir extremamente tranquilo e feliz quando você está conectado com um Deus maior. E nesse momento é o momento onde você está dentro de você mesmo, na verdade, mas é nesse momento onde você percebe que você não precisa de ninguém para receber uma ajuda, a não ser de você mesmo, ou seja, que todas as suas respostas estão dentro de você. E isso é mágico, porque muitas vezes nós focamos, até mesmo numa oração, em algo muito negativo, e impressionantemente a gente não percebe estar naquele momento da oração negativo, e isso não vai fazer com que a gente se conecte com essa energia maior. Essa energia, ela necessita que você esteja bem, que você esteja se sentindo bem, que você saia desse plano normal, que é o nosso plano, para poder estar num plano mais evoluído, e dessa forma você realmente se conectar. E aí dessa forma, quando você se conecta, nesse momento dessa conexão com esse ser maior, é onde você sente aquela paz interior, onde você sente aquela emoção, e é onde você percebe que dentro de você existem todas as respostas para tudo aquilo que você sente de ruim, doenças, pensamentos negativos, traumas, fobias, medos, mas para que você entenda que você não vai melhorar apenas com a questão da força de vontade. É preciso que você entre nesse estado além, vamos chamar de um estado além do seu corpo, e que você tenha todos os seus sentimentos positivos, todos os seus sentimentos potencializados, enquanto você faz uma oração, com o texto que você quiser nessa oração. Mas quando você pedir com fé, certamente você recebe uma conexão, e é como se a sua mente ela abrisse, e nesse momento que ela se abre, você consegue encontrar todas as respostas dentro de você. Porque esse ser maior, Deus, seja quem for que você acredite, ele teve a capacidade
e a simplicidade de nos criarmos, os seres humanos, com habilidades fantásticas. E ao mesmo jeito que nós temos habilidades fantásticas, a gente acaba também tendo habilidades terríveis para nos sabotarmos, para nos sentirmos tristes, para nos sentirmos doentes. Eu particularmente acredito que quase todas as doenças são somatizadas quando a nossa energia vital, quando o nosso corpo não está em harmonia, e aí a gente começa, infelizmente, a sentir doenças, né? Isso é uma coisa muito forte. E a gente somatiza essas doenças também. Óbvio que eu estou falando de uma forma, não é generalizada, mas eu acredito fielmente que existe sim uma situação onde aquilo que você sente, o teu estado de espírito influencia no teu corpo físico, não tenho dúvida disso. Então, vamos lá, então, diretamente ao assunto. Como é que você pode fazer essa oração? Você pode fazer essa oração em qualquer lugar, isso que é o mais legal. Você pode usar o Pai Nosso, você pode usar a Ave Maria, você pode usar a oração, o texto que você quiser. Mas quando você acabar de fazer esse texto, você deve se programar através da tua emoção e através do teu sentimento para que você agradeça. O agradecimento é a porta de entrada nesse outro nível, onde a gente chama de nível superior. E quando você entra no nível superior, você entra através do agradecimento, através da gratidão, através dos pensamentos positivos, através de você ser uma pessoa boa com todo mundo, através de você começar a praticar o seu melhor. E quando você começar a fazer isso, lembre-se, em todo momento que você fizer uma oração, seja intenso nessa oração, seja intenso, não peça as coisas, agradeça a vida que você tem, agradeça a cada minuto você estar vivo e estar tendo a oportunidade de estar aqui nesse planeta, que ainda estamos em evolução, mas para que você possa efetivamente ter uma vida muito melhor, muito mais plena e principalmente com paz de espírito. A paz de espírito é o sucesso, é a sensação de felicidade, é a sensação de fé plena, é a sensação de até uma oração perfeita. Quando você consegue sentir essas sensações, quando você consegue orar e depois da oração sentir bons pensamentos, se sentir pleno, completo, essa conexão com o Deus maior faz com que você comece a perceber aí sim que todas as respostas da sua vida, dos seus problemas, você tem a solução dentro de você. E você vai ficar focado unicamente nessas soluções, e você vai transformar essas soluções que pareciam problemas enormes em pequenas histórias que você vai contar no futuro para as pessoas, como você superou e como você passou pelas suas diversidades e as suas dificuldades. Tá certo? Gostou do vídeo? Assina o canal, deixa seu like, faz um comentário. Eu estou super aberto para tudo isso, todo esse mundo da internet maravilhoso. Eu gosto de receber comentários. Gostou do vídeo? Achou o comentário legal? Entender como se faz uma boa oração? Perfeito! Compartilha no seu Facebook, compartilha onde você quiser. Enfim, entenda que você é um ser único, um ser completo, um ser que se conecta com certeza com um Deus maior, e essa conexão ela só acontece através da oração e do momento onde você consegue ser pleno nos seus sentimentos. É nesse momento exato que você faz a conexão com esse Deus maior. Então, fica aí o meu recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assine meu canal, meu nome é Mauro Gambini, sou palestrante, hipnólogo e coach, e é isso aí.